Olá pessoal! Para vocês que não me conhecem, eu sou a professora Mérium e nós estamos aqui hoje no Casal de Exatas para darmos sequência às nossas aulas de física. Hoje nós vamos ver a sequência do nosso capítulo de eletrostática e vamos trabalhar com força elétrica. Essa parte da força elétrica nós já discutimos numa aula anterior, que entre cargas de sinais opostos vai aparecer entre elas uma força de atração, assim como entre cargas de mesmo sinal vai aparecer entre elas uma força de repulsão. Hoje nós vamos ver como nós calculamos essa força de atração ou de repulsão. Para efeito de cálculo, não nos interessa se é uma força de atração ou de repulsão. O cálculo em si é o mesmo. E esse cálculo é desenvolvido a partir da lei de Coulomb, que diz que a força elétrica entre estas cargas depende do K, que é a constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 na nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Esse valor, a maioria das universidades, dos vestibulares, eles oferecem essa informação na própria questão. Mas alguns professores pedem que os seus alunos decorem esse valor. Como a gente vai usar esse valor muito em várias questões dentro deste conteúdo, eu acho bem importante que vocês anotem esse valor, porque ele vai aparecer muitas vezes dentro do nosso conteúdo. Então, de volta, a força elétrica é a constante eletrostática vezes o valor das duas cargas que estão envolvidas no nosso cálculo, sempre em módulo. O que é em módulo? O sinal da carga ela vai servir para a interpretação da nossa questão. Se é uma força de atração, se é uma força de repulsão, o que está acontecendo? Mas ele não vai para o cálculo. Aqui é sempre em valor absoluto. E o D? O D ao quadrado, cuidem esse quadrado, é a distância que separa estes corpos eletrizados. Então, a lei de Coulomb vai analisar, vai nos ajudar a chegar na resposta numérica dessa força elétrica. E a força elétrica, cuidem, ela é sempre diretamente proporcional ao valor das cargas envolvidas e inversamente proporcional à distância entre estas cargas. O que significa que quanto mais distantes estiverem estas cargas, menor é a força elétrica envolvida entre elas. Outra coisa muito importante que nós precisamos cuidar é que a força é uma grandeza vetorial. Isso significa que eu tenho que tomar muito cuidado com a direção e o sentido da força elétrica entre essas cargas. Se for uma questão básica, simples, normalmente isso não nos interfere muito. Mas em algumas situações mais elaboradas, que nós vamos ver já na nossa próxima videoaula, nós vamos precisar cuidar desses vetores. Quem tem dificuldade com essa parte de vetores ou nunca ouviu falar sobre vetores, pode assistir uma videoaula anterior. Eu já postei no canal uma aula completa sobre vetores e suas operações e nós vamos precisar entender deste assunto dentro deste conteúdo que nós vamos trabalhar agora. Certo, pessoal? Então, pensando nisso, eu deixei anotado para vocês as grandezas que estão envolvidas neste cálculo. Cuidado, então, que as cargas sempre vão estar em módulo, medidas em Coulomb, sempre a carga elétrica em Coulomb, a distância entre as cargas sempre em metros. Cuidem, nós não podemos trabalhar com unidades aqui fora do sistema internacional. E o K, então, a nossa constante eletrostática, que no vácuo vale o 9 vezes 10 na nona. Para ajudar vocês, então, a entender um pouquinho mais a respeito disso, eu deixei um exemplo básico para nós começarmos. Então, o nosso exemplo diz o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes
conformes de 1 milicoulomb e menos 5 milicoulomb estão espaçadas em 30 centímetros no vácuo. Bom, aqui já começou a aparecer uma coisa diferente. Começou a aparecer o que nós chamamos de submúltiplos, que podem aparecer muito dentro do nosso conteúdo, certo? Então, para o quadro. Eu tenho duas cargas elétricas que alguns autores escrevem Q maiúsculo e Q minúsculo. Não tem problema, é só para diferenciar uma da outra. Ou Q1 e Q2. Carga 1 milicoulomb. Esse M minúsculo é o mili e ele representa vezes 10 na menos 3 coulombs. Q2 menos 5 milicoulomb representa menos 5 vezes 10 na menos 3 coulomb, espaçadas por uma distância de 30 centímetros. Lembrem-se, centímetro não é unidade do sistema internacional, eu preciso transformar em metros. De centímetro para metro, então, 0,3 metros. E eles perguntam, determine o módulo, é o valor da força elétrica entre essas duas cargas. O sinal serve para eu interpretar que é uma carga positiva e uma negativa, então isso é uma força de atração. Como é que fica isso no cálculo? A força elétrica, que é um vetor, depende da constante eletrostática, carga 1, carga 2 e a distância entre elas ao quadrado. Força seria o K, 9 vezes 10 na nona, porque ele está no vácuo e nós já sabemos o valor dele. A carga 1 em módulo, 1 vezes 10 na menos 3. A carga 2, 5 vezes 10 na menos 3 em módulo. E a distância de 0,3 ao quadrado. Eu vou começar arrumando esta informação. 0,3, né, 3 décimos ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, dá 0,09, que eu vou escrever 9 vezes 10 na menos 2, são duas casas. Lembrem-se, não tem como nós trabalharmos aqui dentro da eletrostática sem dominarmos o conteúdo de notação científica e operações com notação científica. Então, quem está perdido, tem videoaula no nosso canal, pode dar uma olhadinha. Seguindo, eu posso multiplicar esses três valores primeiro e dividir depois, mas aqui, como eu tenho um 9 e um 9, eu vou começar simplificando para facilitar o meu cálculo. Então, a força elétrica seria 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. E como eu tenho potências de base igual, eu copio a base e na multiplicação eu somo os expoentes. Aqui daria 9 com menos 6, daria mais 3. Eu vou deixar só o 3 positivo para não sobrecarregar. Então, menos 6 com 9, 3. Dividido por 1 vezes 10 na menos 2. Para terminarmos, 5 dividido por 1, 5. Copio a base 10 e cuidado. Na divisão, é o expoente de cima menos o de baixo. É o primeiro menos o segundo. Só que ele já é menos, então isso aqui vai ficar mais 3, mais 2, expoente 5, e as forças no sistema internacional sempre medidas em newtons. Ok? Então, essa foi a nossa aula de introdução à força elétrica. Quem tiver interesse, eu vou lançar mais uma videoaula já na sequência com resolução de outras questões do mesmo conteúdo. Algumas questões, então, um pouco mais elaboradas para quem tem interesse. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de dar um like,
seguir o Casal de Exatas e até a próxima!